Pai do Senhor, irmãos. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Meu amado e querido, nós vamos ler dois textos da palavra de Deus. O primeiro se encontra aí no livro de 1 Samuel, capítulo 24. Nós vamos ler, irmãos, a partir do versículo 4. Diz a palavra do Senhor, queridos: então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos do teu inimigo, far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Até aqui, irmãos. E vá agora para 1 Samuel, capítulo 26. Passa aí 2 páginas e vá para o 26. A partir do versículo 8, diz a palavra de Deus, amados: então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora cravá-lo com a lança ao chão, de um só golpe não será preciso segundo. Davi, porém, respondeu a Abisai: não mates, pois quem haverá de estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Acrescentou Davi: tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo a batalha, seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha de água e vamos. Até aqui, irmãos. Volto para o texto 24, do capítulo 24, deixa aí aberto. Meus amados, por 2 ocasiões, por 2 momentos, percebam que os 2 textos basicamente estão expressando uma mesma situação, claro que em ocasiões diferentes, em que Davi tem a oportunidade de matar Saul. Primeiro texto e o segundo texto, os 2 textos. Deus permite 2 momentos para que houvesse esta suposta oportunidade. Daí, queridos, o que eu quero trazer nessa noite para as nossas vidas é: o que é que vem de Deus e o que não vem de Deus? Como devemos avaliar o que vem de Deus? Como devemos entender que uma coisa é de Deus e aquilo que não é de Deus? Percebam que no texto, Davi pôde entender que aquele momento não era o momento de Deus. É importante, meu irmão, que mediante as nossas
no nosso dia a dia, naquilo que vivemos lá fora, possamos compreender o que vem de Deus para as nossas vidas e o que não vem do Senhor. Isso é tão importante, irmãos, que isso evita entender o que é de Deus e o que não é de Deus, evita uma série de transtornos que eu e você podemos ter em nossas vidas. Porque é óbvio que o que vem de Deus não nos dá transtornos, não nos dá problemas, porque tudo que vem do Senhor é bom, mas o que não vem do Senhor nos dá problemas. E os problemas, muitas vezes, nós o adquirimos, não é porque Deus queira que o adquiramos, o tenhamos, né? Óbvio, mas porque nós não soubemos, ou muitas vezes não tivemos a sensibilidade de avaliarmos se aquilo era de Deus ou não era de Deus. Por isso, meu amado, vamos ver aqui no texto alguns pontos importantes, para que possamos avaliar, possamos aprender o que vem de Deus e o que não vem de Deus, para que possamos, lógico, em consequência, evitar problemas, transtornos, dificílimos em nossas vidas, meu amado e querido irmão. Até porque tem uma máxima nessa história, qual? Se você não aprender de um jeito, não se preocupe, você aprende do outro. Mas aprende, meu irmão, de um jeito ou de outro, mas aprende. Primeiro, amado, o protagonista, irmãos, desta situação foi Davi. Este é o protagonista. E sobre ele é que nós devemos primeiro investigar nesta situação quem era Davi, que crente era Davi, para que, em primeiro lugar, possamos entender o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Porque primeiro eu tenho que olhar como eu estou diante de Deus. Quem era Davi, irmãos? Para que eu possa, queridos, conseguir ouvir, enxergar o que vem de Deus, eu tenho que primeiro cuidar de mim, do meu interior, da minha vida. E Davi tinha duas qualidades, irmãos, que o conduzia a estar apto para poder discernir a voz de Deus na vida dele, discernir a direção de Deus na vida dele. Essas duas qualidades de Davi, irmãos, são tão expressas, principalmente no livro dos Salmos. E essas duas qualidades que Davi tinha, o que você tem que ter, e eu tenho que ter, para termos a condição de avaliarmos, não, isto é de Deus, isto aqui não é de Deus não. Essas duas qualidades. A primeira, Davi, irmãos, está no Salmo, é inerente, está lá dentro dos Salmos. Ele era um homem de oração. Não tem quem possa dizer o contrário, irmãos. Davi era um homem que orava, queridos, e dá a entender biograficamente, ao olhar para este homem, agora homem, mas antes jovem, dá para olhar que esta vida dele era lá desde o começo diante de Deus. Tanto é que Samuel, ao chegar na casa de Saul, quem Deus havia escolhido a Davi, não havia escolhido outro. Por isso é importante, querido, se você quer avaliar bem as coisas na sua vida, você quer avaliar se algo é de Deus ou não, você tem que ter vida de oração. Sem oração não funciona, querido. E Davi tinha isso muito bem posto na sua vida, querido, amados do Senhor. E a segunda qualidade que ele possuía é que ele, irmãos, dava um crédito, um valor imenso, imenso à voz de Deus. E aí eu quero dizer a palavra. Ele notoriamente se preocupa, se interessa em ouvir Deus falar com ele, porque a oração você fala com Deus. E quando você olha a palavra,
você está ouvindo Deus falar com você. Essas duas qualidades, meu amado irmão, condicionava Davi a estar pronto. Significa, queridos, dizer, obviamente, que se você é um crente que não ora e não lê a palavra, você obrigatoriamente está insensível em discernir, em conhecer o que é de Deus e o que não é de Deus. Claro, irmãos, isso é óbvio. Primeira qualidade, irmãos, para que eu entenda, eu tenho que orar, queridos. Eu tenho que buscar o Senhor. Sabia que o Senhor, irmão, se agrada quando eu busco sobre determinadas coisas na minha vida? Quando eu quero ouvi-lo, e a palavra de Deus está na tua mão, como protagonista dos dois fatos, nós observamos isso na vida de Davi. Segundo, irmãos, amados do Senhor, a cena mostra que os homens de Davi, no primeiro texto, dizem para ele. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor, está em maiúsculo aí na tua Bíblia, representando o nosso Deus, o Senhor Jesus, o Senhor te disse, olha a profecia dos homens de Davi: eis que te entrego na tua mão o teu inimigo. Irmãos, vamos pensar nesse texto aqui agora. Veja que coisa maravilhosa. A história, historicamente, para que vocês possam entender, Davi, quando fugiu de Saul, ele se juntou com 300 homens que eram, por sua vez, malfeitores. Eram homens que viviam à margem da sociedade de então, porque eram homens fugitivos, criminosos, malfeitores. Davi se juntou com esses homens. Louvado seja o nome de Jesus. Só que, irmãos, perceba que eles chegam para Davi e dizem: o Senhor, hoje é o dia, o Senhor entregou na tua mão o teu inimigo. Irmãos, nas entrelinhas desta frase está sendo muito bem posto que aqueles homens só tinham um jeito de convencer Davi daquela história. Sabendo que Davi era um homem de Deus, era botando o nome de Deus na história para convencer Davi, fazendo com que o momento fosse um momento propício e para que Davi pudesse ir naquela situação, eles tinham que usar o nome de Deus. Olha, o Senhor entregou na tua mão, porque ele sabia que Davi era um homem de Deus. Queridos, louvado seja o nome do Senhor. Só tem um jeito, irmãos. No meio em que você estiver, com quem você estiver, não crente, você só se contamina se você quiser, irmãos. Mas se você for um homem de Deus ou uma mulher de Deus, quem influencia é você. A história mostra que quando Davi se torna rei, esses 300 homens já estão com o coração quebrantado, porque quem influenciou a vida deles foi Davi, irmãos. Significa dizer que aqueles homens sabiam o quanto Davi era um homem de Deus. Amados e queridos irmãos, por isso, amado irmão, o que você é, não perca sua postura. Aonde você estiver, mantenha-se sua postura, meu querido e amado irmão, como um homem de Deus, como influenciador de opinião a respeito do evangelho que está na sua vida. Eu não sei quem falou, disseram que o irmão veio agradecer, em púlpito. Não sei quem contou isso aqui. Veio agradecer que depois de tantos anos descobriram que ele era crente. Foi quem disse isso aí? Quem foi antes? Congregacional. Mas depois de tantos anos, irmão, eu vim agradecer, porque depois de tantos anos descobriram que eu sou crente. Pô, porque agradecer o quê, irmão? Não, querido. Imagina o quanto ele estava escondido por
Aqueles homens sabiam que Davi era homem de Deus. Talvez eles cogitaram entre si: olha, o único jeito que a gente tem de convencê-lo é mostrar a ele que é o Senhor que está dando essa situação, porque senão ele não vai ser convencido, irmão. Só que, queridos, tem uma coisa: quando você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você não é enganado por nada. Você sabia disso? Nada te engana, porque há uma coisa imprescindível plantada na tua vida que Deus fez: foi dar o seu Espírito para habitar em você. E aí o Espírito de Deus confirma aquilo que é de Deus na tua vida. A palavra está escrita, irmãos, quando diz: porque o Espírito testifica com o nosso Espírito. É uma coisa linda, irmãos. Tudo que é de Deus, quando você está em sintonia, você sabe que é de Deus, que o Espírito confirma, irmão. Não tem esta questão de blá, 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 blá. Confirma. Há uma sintonia nesta questão, há uma confirmação, desde que você esteja no primeiro parâmetro. Qual é o primeiro parâmetro, pastor? Falei já. Oração e palavra na tua vida. Então tem que estar no primeiro parâmetro. E aí o Espírito está ali, ó. Você está dando lugar ao Espírito para poder te orientar, vivificar o que é dele, querido. Porque você está colocando de lado as tuas intenções, motivações e dizendo: Senhor, eu quero tua vontade na minha vida. Isso é feito debaixo de oração, irmãos. Não é feito de outra forma, debaixo de oração. Então, queridos, influencie. Você quer a vontade de Deus, quer entender os projetos de Deus, seja influenciador na sua vida. Terceiro, querido, para que eu possa decidir as coisas de Deus, é que esse é um dos dispositivos, irmãos. A Bíblia considera ele o elemento X da questão. É o fundamento da questão. Quando você está em sintonia com Deus, e quando você está influenciando, você certamente, Deus vai fazer com que a paz dele seja o orientador na tua vida. Olha o que acontece, irmãos. Davi vai com os homens. Eu até entendo, eu acho muito engraçado isso, que Davi, quando os homens de Davi chegaram e disseram: olha, esse é o momento. Aí a palavra de Deus diz, olha, versículo 4, ele vai furtivamente. É como se Davi dissesse: acho que é agora mesmo, vou matar Saul. Furtivamente ele foi. Só que quando ele foi e rasgou um pedaço da orla de Saul, aí o negócio ficou feio. Porque no momento, olha o que a palavra diz, irmãos. Versículo 5, sucedeu, porém, que depois sentiu bater-lhe o coração, irmãos. O que é isso, amado? Isso é o que está escrito na palavra: que a paz de Cristo seja o juiz na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que eu faço que me dá paz é Deus dizendo: todo esse negócio. Tudo que eu faço que está tirando minha paz é Deus dizendo: estou desaprovando isso na sua vida. É a máxima, irmãos, é o máximo dos dispositivos de Deus para quem está em sintonia com Ele. A paz, irmãos, a paz é o dispositivo de Deus como regente, como administrador, como juiz, para dizer o que está certo ou o que não está certo, irmãos, na nossa vida. A paz, na hora que ele corta a orla do manto, o coração bateu mais forte, isto é, ele perdeu a paz, aquele choque: não estou errado, não posso fazer isso. Para se conhecer a vontade de Deus. Esse é o terceiro. Quarto, querido, nós podemos ver nos textos amados do Senhor. Existe, irmãos, o personagem Davi aqui exposto
Se os irmãos não se lembram, ele está agora fugitivo de Saul. Não fez nada. Saul começou a perseguir. Só que, lembra-te de uma coisa importante. Tudo que Deus permite na tua vida é porque Ele está te aperfeiçoando para um projeto que Ele tem a realizar na sua vida. Nada que Deus permite é em vão, mas há um porquê definido. Só para você tomar conhecimento. Mais ou menos 10 anos Davi passou fugindo de Saul, até que ele se tornou rei. E o que é que eu entendo, irmãos? Que foram 10 anos de preparo. Deus sabe como preparar a tua vida e a minha vida, irmãos. Então, agora, o quarto, para que nós entendamos, irmãos. Davi, ele havia sido ungido rei há um tempo atrás. E além de ter sido ungido rei, ele havia feito uma proeza extraordinária entre o povo de Israel, que foi ter matado a Golias. Davi tinha uma promessa, porque Deus havia feito uma promessa de que ele seria rei, e levantou o profeta Samuel a ungí-lo. Ora, chegou a oportunidade, né? Por quê? Para eu me tornar rei, efetivamente ou definitivamente, eu mato o rei. Como o povo já sabe que eu fui ungido, e eu ainda tenho sobre, ou um currículo forte, que o povo sabe que quem matou Golias fui eu, então eu mato o rei e me conclamo rei. E o povo vai aceitar, porque tem um histórico, tem a promessa. Quarto, tudo só acontece no tempo. Tudo só acontece no tempo de Deus. Se não for o tempo de Deus, não adianta forçar a barra. Aqui nesse momento seria o homem tirando a vida do homem para que pudesse eliminar aquele que era rei e ele se tornar rei no lugar. Davi entendeu muito bem que não era assim. E aí ele se pronunciou e disse: eu não vou fazer isso. Deus é que põe a mão dele sobre o ungido dele, mas eu não posso fazer isso. Deus, irmãos, o tempo é de Deus. Eu me lembro que quando nós estávamos na associação, veio agora na memória, quem não lembra, quem não estava na igreja, não lembra desse caso, que o rapaz pediu para nós sairmos, e fizemos uma reunião e tal, e a princípio houve houve, vamos dizer assim, duas ideias. Uma das ideias era: não vamos sair, vamos brigar. Estão lembrados, né? Não vamos sair, vamos brigar. E a segunda ideia era: não, vamos sair e vamos orar. E hoje estamos aqui, irmãos. Não é, querido? Deus tem os seus planos, irmãos. Agora você precisa ficar atento a esses planos, ao que Deus tem como o que é de Deus e o que não é de Deus, meu irmão, na tua vida. Irmãos, isso é tão importante. Deus perdoa tudo, obviamente, desde que Ele veja um coração quebrantado, coração com a intenção certa. Mas entender o que é de Deus e o que não é de Deus evita uma série de transtornos, uma série de dificuldades. Por isso, nesta noite, que o Espírito de Deus esteja aí, aprofundando esta palavra no teu coração, para que você possa seguir. Primeiro, eu quero orar, eu quero conhecer Deus, a palavra de Deus na minha vida. Eu quero ser um exemplo para aqueles que estão ao meu redor. Eu quero influenciar. Eu quero que a paz do Senhor ela me direcione. Deus, irmãos, não deixa ninguém
em absoluto, Deus não deixa. E Deus faz com que, quando as coisas vêm dele, Ele faz com que as coisas colaborem em teu favor. Meu amado irmão, as coisas começam a funcionar em teu favor. Quando você está na estrada de Deus, no caminho de Deus, na estrada de Deus, na vontade de Deus, as coisas funcionam em teu favor. Quando você não está na estrada de Deus, as coisas se embaraçam em teu favor. A coisa não sai do lugar, é aquela coisa amarrada, é aquela coisa pesada, é aquela coisa amaranhada, não sai do lugar, irmãos. Por isso a importância de se discernir a vontade de Deus. Davi podia ter errado aqui, irmãos, como nós já erramos, como erramos, né, irmãos, por falta dessa sensibilidade, meu amado e querido irmão. Mas a palavra está nos instruindo para que possamos aprender, para que possamos entender, querido, como conhecer. Não, isso é de Deus, isso aqui não é de Deus, meu amado irmão. E aí Davi, por sua vez, conseguiu, irmãos, deter aqueles dois momentos nesse discernimento do que é de Deus e do que é de Deus, de forma que o resultado nos dois episódios foi com que Saul, oh, louvado seja o nome do Senhor. Jesus ensina uma coisa importante: se alguém te bater numa face, oferece-lhe a outra. É o que Jesus diz. E quando ele não consome o fato, mas aí nos dois episódios ele vai lá e grita para Saul, e Saul vê que o primeiro episódio, a orla do manto foi rasgada e estava na mão de Davi, e vê também no segundo episódio que a lança e a bilha de água estava na mão de Davi. Aí Saul se quebrando. Quando eu, irmãos, tomo as atitudes certas, eu quebranto os corações que estão ao meu redor, irmãos. E Saul diz: meu filho Davi, tu és mais justo do que eu. Olha o que Saul diz, irmão: certamente Deus vai cumprir a promessa na tua vida, tu serás rei em meu lugar. E até que Saul sabia, irmão. Eu só te peço que tu não venha destruir a minha descendência. Então, querido, quando eu tomo as atitudes certas, discernindo o que é de Deus, Deus faz com que as coisas contribuam em meu favor, e os corações se quebrando. Por isso, nesta noite, guarda isso no teu coração. Você quer saber o que é de Deus e que não é de Deus? Em primeiro lugar, meu irmão, tem vida de oração e procura ler a Bíblia que está na tua mão, meu querido. Segundo, meu amado, influencia, meu irmão. Influencia. Não, pastor, porque eu estou no meio, lá na minha casa, porque ninguém é crente, tá, mas tu és influenciador, querido. Deixa a paz do Senhor tomar conta, te direcionando que isso é dele e aquilo não é dele, irmão. Se teu coração doer, se teu coração ficar triste, pesado, porque não é de Deus. Irmã, queridos do Senhor, e lembra-te do tempo. Deus tem tempo para tudo, irmãos. Se Ele fez a promessa, o tempo dele vai se cumprir, e os resultados serão em teu favor. Por isso, guarda essa palavra no teu coração. Porque, amados, nós precisamos sabermos distinguir se é de Deus e se não é de Deus. Porque quando saímos por aquelas portas, meu irmão, o jogo está lá fora, aqui dentro não. O jogo não está aqui dentro não. Aqui é só luz, aqui é só sal, o negócio está lá fora, meu irmão.
Você é crente lá fora. Aqui não, aqui é tudo legal. Mas lá fora é que é o negócio. E como você está lá fora? Como? Por isso, distingue na tua vida, no que foi posto nesta noite. Isto é de Deus e isto não é de Deus. E deixa com que a paz, que excede a todo entendimento, que é a paz de Jesus, domine o teu ser, a tua vida. Ora, se tu estás fazendo aquilo que não está te dando paz, não faz. Se você está fazendo aquilo que está te dando a paz, continua fazendo. É isso que Deus está direcionando. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar ao Senhor e agradecê-lo pela sua grandeza, misericórdia e bondade sobre nós. Obrigado, Jesus, querido e amado. Podemos passar por tudo nessa vida, mas nada, Senhor, se compara a ti. Há uma palavra escrita que tu falas tão veementemente. Uma mãe pode se esquecer do seu filho que amamenta. Eu, todavia, não me esqueço de você, meu filho. Nossa segurança, Senhor. É por isso que o salmista diz que bem-aventurado é aquele que se esconde, que habita no esconderijo do Altíssimo. Tu és nossa força. Tu és o que nos mantém de pé com muito vigor. De nós mesmos não teríamos forças, mas o Senhor é o nosso escudo, é a nossa fortaleza. Por isso, Senhor, eu te rendo graças, porque certamente, Senhor, a tua graça está nesse lugar. A tua graça é sustentadora aqui dentro. A tua graça, Senhor, é provedora aqui dentro. A tua graça, Senhor, ela nos faz ver, Senhor, os teus grandes planos aqui dentro. E quando eu falo aqui dentro, eu estou falando na vida de cada um dos irmãos. Aleluia. Para que, Senhor, os teus projetos se cumpram. Aleluia. Porque, Senhor, não somente, não são por causa dos teus projetos, mas é porque, Senhor, queremos ver a tua glória aqui dentro. Para que, Senhor, a nossa alegria é ver o teu nome glorificado. É como ecoa em toda a tua palavra. Inúmeras vezes a expressão só o Senhor é Deus. E essa expressão só é cabível quando se atravessa vales profundos, desertos escaldantes. E quando se sai dos vales, quando se sai dos desertos, a expressão só o Senhor é Deus. Por isso, obrigado, Jesus, por tudo, somos gratos. Continua abençoando poderosamente tua igreja, cada membro, fortalecendo o coração, a vida. Porque, Senhor, tu tens plano na vida de quem tem o coração quebrantado. Ao arrogante, ao soberbo, ao altivo, não. Esse daí tu não tens plano. Antes tu abates o soberbo, tu abates o altivo, mas o que tem coração quebrantado tu exalta, tu eleva, tu coloca lá em cima. Tu és Deus que glorifica o teu próprio nome naquele que tem o coração quebrantado na tua presença. Por isso abençoa esta vida, Senhor, que quando entrarem por essas portas, aleluia, quando entrarem, entre para te adorar, para te louvar, porque tu recebes a adoração e o louvor daquele que te adora em espírito e em verdade, Senhor. Não entre aqui para bater um cartão de ponto, porque nem cartão de ponto tem na entrada. Não entre aqui só para causar uma média, mas entre aqui para adorar o Senhor, para glorificá-lo, para exaltá-lo, para dizer: Senhor, eu não vivo sem o Senhor na minha vida. O Senhor é a razão de tudo para mim, e certamente estarás recebendo esta adoração, Senhor. Por isso trabalha, faz tuas maravilhas para a glória do teu nome. E nesta noite te agradecemos por tudo. Abençoa, Senhor, o Adora Jovem de amanhã. Abençoa a conclusão da obra da tua igreja. Senhor, traz o teu povo domingo pela manhã com muita alegria, neste mutirão
adorando e dizendo que só o Senhor é Deus. Abençoa o culto logo mais à noite, no domingo, porque queremos te honrar, Senhor, aqui naquela noite, em agradecimento à tua boa mão neste lugar, Jesus. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. A bênção apostólica, irmãos. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor te leve em paz para a tua casa, o Senhor te conduza alegremente, sabendo que tu sairás daqui renovado, preenchido, e que tu precisavas ouvir uma palavra e sairás com a palavra do Senhor na tua vida. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para todos. Dê a paz ao seu irmão. E Jesus me abençoe, meu querido. Filipe Anderson.